A graça e a paz, poder sentar os irmãos, para mim é um motivo de alegria, de bênção no Senhor, poder estar aqui nesta igreja tão bonita, né, querido? Eu tive aqui algumas vezes, quando estava ali do outro lado da rua, fazendo ainda a obra aqui, e a gente se depara, né, com esse templo tão bonito, né, e rever tão amigos, queridos aqui presentes, de muitos anos, né, o Jair, a esposa, desde a minha mocidade, quando eu era membro da 4ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga, e lá os grupos, alguns jovens, iam evangelizar, e ali a gente foi criando amizade, bom relacionamento. Tem aqui algumas queridas, né, Edilene, a psicóloga, né, até indiquei ela aqui, para falar para os irmãos, né, indiquei ela aqui, me pediram, a Nilza me pediu, está aqui, Nilza, não deixa sair não, viu, fala com ela. Então, uma psicóloga cristã que leva a Deus a sério. Estou acompanhado também da minha esposa, da minha filha, e também o nosso líder do Ministério de Casais, lá da 2ª Igreja, o presbítero André e a sua esposa Liz, estão aqui. Eu pedi para eles me acompanharem, né? Então, estou muito feliz aqui com os irmãos, revendo os irmãos. Aquele irmão ali, a nossa aparência, toda semelhança é mera coincidência, viu, querido? Nós nos conhecemos há muito tempo e ele é uma pessoa amada. Eu louvo a Deus pela vida do Ângelo. Eu tive a oportunidade, o privilégio, quando estava diretor do Centro Presbiteriano de Educação, ter o Ângelo como aluno, a sua mãe, né, a Nilza, e em alguns momentos nós oramos e compartilhamos a fé junto, pela vida do Adelson. E hoje o Adelson é um homem de Deus, né? O Adelson é um homem de Deus. Oramos, compartilhamos em alguns poucos momentos, e o Ângelo novinho, ali com 4, 5 anos, não sei, talvez, e o Ângelo ali estudava, passou ali no Centro Presbiteriano, não foi? O Ângelo, então, e de lá para cá sempre temos tido essa alegria de termos, desfrutar da amizade dessa família. E o Adelson estava perguntando para o pastor, né, e o pastor estava confirmando para mim que o Adelson hoje é evangelista. Que bênção, que maravilha. Agradeço ao pastor Tiago Samuel, e mesmo com barba, o pastor Samuel é muito novo e preparado, né, muito estudioso. Eu fiquei sabendo do currículo, fiquei até tremendo. Como é que eu vou pregar aqui diante de um doutor em teologia? Então, assim, a gente agradece e louva a Deus por esse momento, por esse carinho. Queridos, lá na 2ª Igreja Presbiteriana de Ceilândia, aqui na qual eu fui pastor, nós estamos fazendo a exposição expositiva do livro de Atos. Atos é um livro histórico do Novo Testamento, os irmãos sabem disso, e nós começamos, no mês de outubro, a fazer uma exposição, capítulo por domingo, 2 capítulos por domingo, 3 capítulos por domingo. E começamos em outubro, terminamos hoje. E quando eu estava estudando, o presbítero André dividiu comigo lá a classe, né, dos adultos, e nós estávamos fazendo essa exposição. E o livro de Atos, ele é uma narrativa histórica do Novo Testamento. E quem escreveu Atos foi o médico Lucas. E quando Lucas aí escreve essa história acerca do início da igreja. Então, algumas pessoas têm dificuldade, querido, em entenderem e aceitar que Jesus existiu. Algumas vezes foi que Jesus existiu, prova. Então, a prova está aqui. O Novo Testamento, as cartas paulinas, as cartas biográficas, são um documento histórico de que Jesus existiu. E se Jesus existiu, querido, nós temos a nossa fé fundamentada na pessoa e na obra de Cristo. Na pessoa e na obra de Cristo. Então, nós temos esse entendimento não só teórico, mas de vida. Essa verdade, querido, tem que estar vivenciada dentro do nosso coração. Não basta apenas conhecer teoricamente, você tem que ter uma experiência viva e real. A sua fé não está baseada no momento emocional, a tua fé está baseada numa razão, no conhecimento de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento de Deus. Foi Deus que se deu a revelar. Eu não tinha condições nenhuma de
conhecer a Deus a não ser que Ele se revelasse, a não ser que Ele viesse até mim e se revelasse. E nessa revelação, eu conheci a Deus, porque Ele se revelou na pessoa do seu Filho, através da sua palavra. Então, essa verdade, querido, tem que ser uma verdade fundamental na minha vida, porque as pessoas não crentes, elas vão pedir razão da sua fé. Em que você crê? Me prove no que você crê. Elas vão perguntar sobre a sua fé. E você tem que conhecer esta palavra no qual te salvou. E quando você conhece a palavra de Deus, ela começa a transformar a sua vida. Uma das evidências de que você é filho de Deus é a transformação que você recebe da parte de Deus. Então, querido, no livro de Atos dos Apóstolos, o texto que eu vou ler é um texto um pouco longo, mas eu vou cortar, vou pular alguns textos, porque eu estava, como eu falei para os irmãos, fazendo essa exposição, eu estava estudando, lendo, eu quero falar não de maneira tão teológica, mas de maneira devocional nesta noite para vocês. O texto não fala sobre família, mas eu vou pegar a narrativa da viagem do apóstolo Paulo e vou tirar alguns exemplos da nossa família, para a nossa família. Uma viagem. Porque a nossa vida neste mundo é uma vida de peregrinação, é uma viagem. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 26, no capítulo 25, no capítulo 24, ele é julgado. Ele é julgado. E no julgamento que os judeus o acusam de eles estarem subvertendo a fé dos judeus, de ele estar trazendo transtorno e problemas para a fé judaica. E então o apóstolo Paulo é acusado, ele é quase que assassinado, e ele, como cidadão romano, ele apela para César, a última instância do tribunal. Ele apela para César. Então, como cidadão romano, ele podia. Ninguém pode ser condenado sem a devida prova. Ninguém pode ser condenado. Ninguém pode ser condenado. E a justiça romana, na qual a justiça jurídica é bem implantada, querido, vem de lá. A justiça romana, ela tem uma influência muito forte, é a base da justiça do direito brasileiro jurídico. Então, querido, ninguém pode ser condenado sem ter provas. Sem ter provas. Então, eu tenho direito à ampla defesa. Eu tenho direito à ampla defesa. E o apóstolo Paulo pediu esse direito. Que aqueles que estão me acusando provem. E eu apelo para César. Eu aqui, nesse tribunal, no Sinédrio, eu não consigo provar, mas eu apelo para César. Então, o apóstolo Paulo, e nessa viagem, ele sai de Jerusalém, de um extremo, lá do Oriente, e vai na Palestina, e vai até a Itália, Roma, capital Roma, ele vai até Roma. Então, ele faz uma viagem de navio. E é nessa trajetória dessa viagem, querido, que nós vamos falar sobre família. Amém? Que nós vamos falar sobre família. Eu quero convidá-los, mesmo assentado, que o texto é um pouco longo, para não cansar os irmãos, mesmo assentado, com espírito de reverência, estaremos lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, da Macedônia de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegando sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia, da Panfilha, chegamos a Mira, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte ao Cnido,
não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade de Lazeia. Depois de muito tempo, tornando a navegar, a navegação perigosa, já passando o tempo do dia de jejum, onde estava Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muitos prejuízos, não só da carga do navio, mas também das nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste, para o sudeste, soprando brandamente o vento sul. Pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram o âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Cessamos as manobras e nós fomos deixados levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. Levantando-se, usaram todos os meios para cingir o navio, temendo que se dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu, e açoitados severamente pela tormenta do dia seguinte, já aliviamos o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós, grande tempestade, e dissipou-se o final toda a esperança de salvamento. Não tinha mais salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo-nos batido de um lado para o outro ao mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançado o prumo, e acharam 20 braços. Um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, 15 braços. Receosos de que fossem tirados contra algum lugar, os rochosos lançaram a polpa, 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio, tendo arriado um bote no mar, pretexto de que estavam para largar a âncora da proa. Disse Paulo ao centurião e ao soldado: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperamos estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo.
Tendo dito isto, tomando o pão, deu graças na presença de todos, e depois o partiu e começou a comer. E todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeito com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si, não podia encalhar ali o navio, levando as âncoras, deixaram ir o mar, largando também as amarras, o leme, e alçando vela da proa, o vento dirigiam para a praia, dando, porém, no lugar aonde duas correntes se encontraram e encolheram e encalharam ali o navio da proa, encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abriu para a violência do mar. E o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de fazer e ordenou que os soubessem nadar, fossem os primeiros e lançassem o mar e alcançar a terra, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroço do navio. E foi assim que todos se salvaram na terra. Amém? Que história, né, querido? Que história bíblica, que narrativa bíblica que mexe com a gente. Certamente não é uma narrativa que eu posso tirar daqui para a família, mas eu posso tirar muitos ensinamentos para uma questão familiar. Querido, eu sempre falo na igreja que não existe família perfeita. O fato de eu servir a Deus, de andar com Deus, fazer a vontade de Deus, sendo guiado por Deus, não vai me blindar de passar por lutas, por problemas, por adversidades. Por mais santo, por mais preparado que eu seja, por mais romântico que eu seja, por mais bom marido que eu seja, por mais boa esposa que você seja, você tem que entender que o Evangelho não nos garantiu uma vida nesta terra livre de problemas, de situações e de adversidades. A chegada é certa, mas até chegar lá, eu estarei diante de desafios. A vida cristã é uma vida cheia de desafio. E a vida em família também. Às vezes você põe na cabeça de que o seu casamento vai ser sempre um casamento abençoado. Todas as vezes que o seu casamento passar por dificuldade, muitas vezes queremos demonizar, satanizar ou queremos colocar a culpa no outro. Como nós somos rápidos em colocar a culpa no outro pelo fracasso, pelos problemas que enfrentamos no nosso relacionamento. E essa viagem serve para ilustrar o apóstolo Paulo. Esse homem, querido, havia recebido da parte de Deus uma ordem dizendo: olha, é necessário que você compareça perante César. É necessário que você compareça perante César. E a viagem que ele devia fazer era a viagem de navio. Como ele apelou para César, sendo ele um cidadão romano, ele apelou para César. As pessoas tentam colocar a imagem do apóstolo Paulo como um homem pobre. O apóstolo Paulo era um homem, querido, de muitos recursos, de muitas posses. O seu pai o mandara para estudar em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era um dos grandes mestres do judaísmo naquela época. A Bíblia diz que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. A Bíblia diz que, ainda novo, ele começou a se destacar entre os seus contemporâneos. O apóstolo Paulo, ele não aprendeu a falar, queridos, ele não aprendeu a falar seus mais de 14 idiomas da noite para o dia. Investiram na educação do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo tinha 6 anos, ele já tinha a Torá decorada, ele já sabia os livros da lei, porque ao menino judeu era dado a conhecer, ele tinha que conhecer os livros da lei. Então o apóstolo Paulo, ele já sabia, ele conhecia, ele se destacava. A educação de Paulo foi uma educação primorosa. E o apóstolo Paulo, ele era de uma cidade grega chamada Tarso.
Então, é uma cidade próxima, é uma cidade grega. Então, o apóstolo Paulo, ele comungava tanto do conhecimento helênico, do conhecimento grego, que foi absorvido dentro da cultura romana, e o apóstolo Paulo também dominava a cultura romana, mas o apóstolo Paulo era douto na cultura judaica. Ele era um judeu de raça pura. Ele era um judeu de raça pura. Então, o apóstolo Paulo conhecia profundamente. De repente, ele começa a se destacar, querido, e ele recebe o título de cidadão romano. Certamente a influência da sua cidade, do seu saber, as articulações lá, ele consegue, o apóstolo Paulo começa a se destacar dentro do Sinédrio. O Sinédrio era composto, querido, de fariseus, o maior partido religioso, e o mais fundamentalista e radical, o apóstolo Paulo pertencia a esse grupo. Tinha outro grupo chamado os saduceus, que poderiam dizer que eram os teólogos liberais da época, que não acreditavam em ressurreição, que não acreditavam em possessão demoníaca. Então o apóstolo Paulo, ele estava naquele grupo mais radical. Ele cresceu, aprendeu as sagradas letras. Ele era culto, preparado. Ele falava mais ou menos 14 idiomas. Era um homem viajado. Então, de repente, querido, esse homem tem um encontro com Deus, pegou uma carta, uma autorização para perseguir aqueles que estavam subvertendo a religião judaica. Ele tinha poder de perseguir judeus que estavam largando o judaísmo em todo o império. Ele recebe essa carta para ir para a Síria, na capital chamada Damasco, para colocar em prisão, embora ele tinha consentido na morte de Estevão. Ele sai para buscar esses judeus, para perseguir aqueles judeus que haviam aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, e por amor a Cristo, por fidelidade a Cristo, eles estavam morrendo, perdendo suas famílias, tendo sua vida destroçada por causa de Cristo. Se você pensa que ser crente em Cristo Jesus não vai passar sofrimento, pois se prepara, porque sua mãe, seu pai, sua mulher, seu filho, seu trabalho, alguém pode começar a atacar você por causa da sua vida fiel a Cristo, pela sua fidelidade a Cristo. As pessoas podem começar a atacar você. Você agora é crente, você agora quer ser melhor do que os outros. Então pode existir isso. Você pode ser perseguido, atacado por causa de Cristo. A Bíblia diz que aqueles que querem andar dignamente sofrerão perseguição. E a oração do apóstolo Paulo lá em Filipenses, lá em Colossenses, é que transbordeis no pleno conhecimento da vontade de Deus, e que vocês tenham sabedoria, discernimento espiritual, e para que vocês frutifiquem em toda boa obra. Essa é a vontade de Deus. Esse é o querer de Deus para você. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, pastor? Qual é a vontade? A vontade de Deus é que você cresça nele. A vontade de Deus é que você se pareça com Cristo. A vontade de Deus é que você seja um imitador de Cristo. A vontade de Deus é que você seja um discípulo de Cristo. Essa é a vontade de Deus. Muitas vezes nós ficamos, querido, confusos acerca da vontade de Deus para a nossa vida. Existem coisas bem claras, mas existem coisas específicas em você. Querido, em toda a área da minha vida e da sua vida, a palavra de Deus sempre tem uma orientação e ela é clara para dizer. Deus usa o pastor como intérprete para clarear aquilo que você está com dificuldade. Por isso que é importante o crente congregar. Eu sou de uma geração da Edilene, essa aqui é a Valéria, né? Então, querido, que ir para a igreja, congregar, ir para a escola dominical para nós, era algo assim, gostoso. Tínhamos vontade, não só para ver os irmãos, para estar junto, mas para aprender a palavra de Deus. Para aprender a palavra de Deus. Como é bom num casamento você ler a Bíblia com o seu cônjuge. Que maravilha, se você tem isso, querido, lute por isso, discipline-se para que isso aconteça na sua vida. Não saia de manhã da sua casa sem orar com a sua esposa, com o seu marido. Não saia da sua casa sem ler a Bíblia. Ou se não pode ler a Bíblia na sua casa, no seu serviço, se você tem 5 minutos, tire um tempo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia as Escrituras Sagradas. Você tornar-se-á sábio. Tornar-se-á sábio. Sabe por quê, querido? Porque as coisas de Deus não são mágicas. A coisa de Deus, pastor Tiago, o senhor sabe, nós sabemos que as coisas de Deus não é mágica.
Você coloca a mão sobre a cabeça de uma pessoa e ora, vai ser tudo resolvido. Isso é mito, isso é mentira, isso não existe. A vida cristã é uma vida de peleja, de luta. A vida cristã é uma vida de luta, de sacrifício, de renúncia, de cruz, de choro, de lágrimas. Você tem que lutar contra o pecado que tenazmente habita em você. Você tem que crucificar o seu egoísmo, o seu individualismo constantemente, para que o eu não tome o lugar de Deus, para que você não idolatre os seus desejos e o seu querer. Querido, amar o outro como Cristo amou a igreja é difícil. É o amor sacrificial. Amar a Joelma enquanto ela faz as coisas para mim e me ajuda é uma bênção. Agora, amar a Joelma quando a Joelma se opõe a mim, se posiciona contra mim, opinião diferente da minha. E nós, cá para nós, né, querido, somos fruto de uma cultura machista, né? É difícil falar isso, mas é a verdade, né? O homem pode tudo. O cidadão senta lá no sofá e espera a comida chegar na mesa. Como eu gostava disso. Minha mãe me criou assim, a mulher também. Não, filho. Vem aqui fazer seu prato. Eu gostava de calça vincando. Filho, vai passar. Eu não sei passar do seu jeito. Como, querido, a gente vai se moldando um ao outro? Como a gente vai se acostumando com o outro? Como a gente vai aprendendo um com o outro? Se existe uma coisa difícil é se moldar ao outro. Não é, doutora? Se ajustar ao outro. Mas esse é o problema, querido. Por isso que a gente entra em conflito, que a gente quer se moldar ao outro. Nós temos que ser moldados a Cristo. Não existe casamento perfeito, existe casamento moldado à palavra de Deus. Deixa eu ir para o texto, né, pastor? Que eu estou diante de um teólogo, eu tenho que ir para o texto, queridos. E nesse texto, nessa caminhada desse texto aqui, meus amados irmãos, a gente se depara com algumas situações. A viagem começou tranquila, Edilene. A viagem começou tranquila, Valéria. A viagem começou tranquila, pastor Tiago. A viagem começou tranquila. A vida conjugal é uma vida tranquila, é de bênção, é romance, é tudo isso, é tranquilo. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja que investe em família, que investe em casamento. A viagem começou tranquila, a vida conjugal começa tranquila, com jura de amor, com promessas. Como é bom a vida conjugal. A vida começou tranquila, o apóstolo Paulo tinha até liberdade, antes de entrar no navio, ele estava preso numa prisão domiciliar, de receber as pessoas na sua casa. Mas num dado momento a viagem não ficou mais tranquila. Daqui a repente começou um vento forte do norte soprar, o vento do sul sopra, e começou a soprar, eles começaram a perceber que a viagem ia ser perigosa. A viagem ia ficar perigosa. E o apóstolo Paulo, um missionário veterano, escolado de viagem marítima, andando para baixo e para cima, andando a cavalo, andando de charrete, andando a pé, andando de navio muitas vezes, já sabia, já conhecia o mar. Olha, essa coisa não vai ficar boa. Mas ele era quem? Preso. Ele era um preso, queridos. Olha a magnitude de quem estava encarcerado, uma das maiores autoridades do judaísmo, que estava transformando, virando o mundo de cabeça para baixo, aquele homem preso. Que honra ter um preso como o apóstolo Paulo. Mas de repente o centurião, uma autoridade do Império Romano chamado Júlio, da corte imperial, querido. Olha a tamanha autoridade desse homem. Ele fora escoltar, levar o apóstolo Paulo de Jerusalém até a Itália, até Roma. Uma viagem mais de meses que ele tinha que estar lá. E outros presos, mas também nesse navio tinha comerciante, tinha família, tinha pessoas. Era 276 pessoas, nem todos eram presos, querido. Havia um compartimento para os presos. Eles viviam algemados, amarrados, para não fugirem. Mas outra parte do navio, querido, eram pessoas de condições, estavam levando cargas, alimento, famílias estavam ali naquele navio. E de repente, querido, o vento sopra. O vento sopra na minha vida conjugal. O vento sopra também na sua vida. O vento sopra, o vento bate. E como diz tem alguém em Goiânia aqui? Eu vou mudar a brincadeira, viu, querido? Em homenagem a você. O vento, vou falar como carioca fala. O vento bate com força.
O vento bate com força. O vento bate para valer. E quando o vento bate, ele não olha a cor, não olha a religião, não olha a posição social, ele bate. Tem gente da classe alta chorando, sofrendo com filho, com família. Tem gente da classe média chorando, sofrendo com família. Tem gente da classe baixa sofrendo, chorando com família. Hoje está tudo nivelado, querido. Está tudo no mesmo barco. Todo mundo está desesperado, chorando para transformar, para consertar a família e não sabe como fazer. Os gabinetes estão cheios, os consultórios estão cheios, os médicos estão sem saber o que fazer, porque as famílias estão de cabeça para baixo. Eu não sei como fazer na minha família, eu não sei ser homem na minha casa, eu não sei ser esposa, não tem mais como cuidar dos seus filhos, não sei. Perdeu-se o referencial de família. Nós vivemos numa sociedade que perdeu o referencial de família. O advento do movimento feminista, queridos, está tomando dimensões, e muitas vezes você acha que é agora, e tem que ser assim, e muitas vezes você fica com medo de dar testemunho, de dizer, eu sou uma esposa feliz ao lado do meu marido. Eu vou fazer as coisas para ele, não porque ele é bom, não porque ele não merece, pastor, ele não presta, pastor. Por que eu tenho que fazer as coisas para ele? Você vai fazer as coisas para ele, minha irmã, porque isso agrada a Deus. Não é porque ele merece, porque isso agrada a Deus. Você quer agradar a Deus? Honra. Você quer agradar a Deus? Honra a tua esposa. Tenha um amor sacrificial por ela. Morra se preciso for por ela. Dê a sua vida se preciso for por ela. Porque na submissão tem os papéis dentro da submissão. E de repente o vento bate, querido. As opiniões são contrárias. Os filhos começam a sair dos projetos, dos planos. As minhas opiniões prevalecem, o egoísmo toma conta. A falta de diálogo começa a reinar, a falta de perdão, coisinhas pequenas que dava para se resolver com diálogo, começa a ficar o distanciamento, o esfriamento, e esse tufão, euraquilão, e começa a bater forte e destruir a sua casa, a sua família, o seu relacionamento, a tristeza, o individualismo, começa a bater. Começa a bater. E sabe qual é a solução, querido? Vamos acabar com isso agora que não dá mais certo. É mais fácil desfazer um relacionamento do que lutar por ele. É claro, querido, cada caso é um caso. E o vento bateu, queridos. E o vento bateu. E quando o vento bateu, o apóstolo Paulo, essa viagem vai ser perigosa. Quantas vezes o nosso casamento está correndo perigo e nós não estamos atentos? Porque, vou mais um pouquinho, o seu casamento está correndo perigo, a sua família está correndo perigo, os seus filhos estão correndo perigo e você não fica atento. Você não é atenção. Não precisa nem falar da internet, né, querido? Eu já falei, volto a falar, antes a mãe chamava, filho, vem para o almoço, vem jantar, comida na mesa. Hoje ela passa o WhatsApp para ele. Vem comer. Porque ele está num celular, está no outro celular, está na televisão. Desconectou a família. Todo mundo se conectou com a internet, mas se desconectou com a família. Eu pude ver isso, querido. Eu fui sempre estou vendo isso. A gente vai comer pizza com os irmãos, com a garotada, com os jovens, com a família. Aí chega lá, está todo mundo na rede social. É para conversar, mas está todo mundo lá, respondendo. Não tem mais conversa, não tem mais diálogo, não tem mais risada, acabou. Você vai no restaurante com a família, aí cada um fica ali, cada um no seu quadrado ali, mexendo. Aí o pai fala, desliga isso, só um pouquinho, desliga isso, só um pouquinho, desliga isso. Você é chato, hein, pai? Canso de ouvir isso, queridos. Então, queridos meus amados irmãos, nós temos que lutar contra essas coisas para manter nossa família. Isso que o pastor Tiago Samuel falou aqui, o sábado dele é da família, é do Senhor.
Oh, como seria bom que todos nós pudéssemos fazer isso, que todos façam isso. Siga o exemplo do seu pastor. Tira um dia, o dia da sua família, o dia, para você ter momentos prazerosos com a família, porque nós vivemos num mundo pós-moderno, um mundo onde as pessoas não têm tempo. Ninguém tem tempo de qualidade. Ninguém tem mais tempo, porque a vida é corrida, a vida é pressa, ganhar dinheiro, formar, estudar, fazer concurso, correr atrás, levar filho para a escola, voltar cansado. A vida é esse corre-corre. É luta pelo ter, pela conquistar as coisas, para conseguir. É o culto à estética, é o culto à beleza, é o culto ao padrão, é o culto à academia, é o culto, querido, ao corpo perfeito, é o culto ao Deus deste mundo. Eu não estou falando que você não deva se arrumar, não deva se cuidar. Claro, você deve. Mas eu estou falando, querido, que tempo que você tem para Deus? Se você não tem tempo para Deus, você não vai ter tempo para a sua família. Se você não tem tempo para Deus, você não vai ter tempo para a sua família. É engano seu, é ledo engano. Porque as suas prioridades são suas prioridades. Deus não é a sua prioridade, sua família não é a sua prioridade, seus filhos, sua esposa não é a sua prioridade, os seus filhos não é a sua prioridade. Sua prioridade é ganhar dinheiro, é conquistar, é ocupar o lugar. Eu tenho que me realizar, eu tenho que me sentir bem. Eu não posso me sentir bem com Deus fora do meu plano, dos meus planos. Tolo, a Bíblia chama você de tolo. A Bíblia me chama de tolo. Tolo é para o homem fazer planos e deixar Deus de fora. E o apóstolo Paulo adverte: a viagem vai ser perigosa. A sua família está em perigo. Quando a minha família entra em perigo, querido? A minha família começa a entrar em perigo quando eu deixo Deus de fora dos meus planos. Não é só vir à igreja, não é só aqui cultuar, é praticar a verdade do Evangelho. É praticar a verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 7, querido, no versículo 8, ele começa a falar alguma coisa. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passando do tempo do dia, do jejum, onde estava Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano de muito prejuízo, não só de carga do navio, mas também da nossa vida. Deus levanta pessoas para falar. Levanta pessoas para falar que a coisa não está boa. Deus levanta pessoas para falar. Quer nesse momento aqui de mensagem, quer no trabalho de casais. Deus levanta pessoas para falar. O perigo que nós corremos dentro do nosso relacionamento conjugal é quando nos acostumamos. Perdemos, querido, o trato. A Bíblia diz que o centurião, pastor, ele tratava o Paulo com humanidade. Ele tratava Paulo com humanidade, porque não era para ele tratar Paulo com humanidade, ele tratou Paulo com humanidade. Nós devemos, queridos, eu vou dizer aqui, se você não é capaz de amar a sua esposa, o seu cônjuge, com amor de irmão, ame pelo menos com amor de inimigo, que você vai tratá-lo bem. Se você não for capaz de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ame como amor de inimigo. Deus falou: ame os seus inimigos. Muitas vezes nós perdemos esse referencial das Escrituras Sagradas. A pior coisa é quando perdemos o entendimento da Bíblia. O apóstolo Paulo deixa bem claro. Esse amor, querido, e o apóstolo Paulo adverte, olha, vamos ter, muitas vezes, nós somos advertidos. Antes de um casamento chegar às vias de fato, antes de uma família se acabar, ela é muitas vezes advertida, é confrontada. Não é porque o seu casamento acabou que a sua história acabou. Não, queridos. Ainda há esperança para você. Na sua vida. Como disse aqui,
Deus está preocupado com pessoas. Deus não está nem aí para o dinheiro. Deus não está nem aí para a bola. Deus está preocupado com aqueles que estão jogando, com seres humanos, com vida. Muitas vidas vão se perder. E quando eu olho a vida, eu tenho uma família atrás de mim, eu tenho filhos atrás de mim, eu tenho uma esposa atrás de mim. A nós homens, querido, é chamado a sermos sacerdotes do lar. A nós homens é dada a responsabilidade de cultuar Deus. É você que tem que puxar a vida espiritual da sua família. É você, não é sua esposa. Eu, particularmente como pastor, eu vi muitos homens jogando sua família fora, porque não cuidaram da vida espiritual do seu lar. É você que tem que trazer o equilíbrio emocional e espiritual para a sua casa. É você, foi dado a você. A mulher sábia edifica a casa ao lado do marido, mas é você, é o líder espiritual da sua casa. É você. Quantos colegas, amigos meus, destruíram suas vidas, a vida da sua família, porque não assumiram o seu papel de filho de Deus, de servo de Deus e de um homem que anda com Deus. O pastor só está batendo forte em nós, hein? Então não, filho. Deus ama você. Se Deus não amasse você, Ele não estaria chamando você. É você, queridos. Eu custei aprender isso. Eu custei aprender isso. Às vezes a gente aprende isso com dor. A gente aprende isso com traumas. Aí o apóstolo Paulo falou, olha, muitas cargas vão ser perdidas, até as vidas poderão ser perdidas se vocês não atentarem. A gente perde, querido. A gente perde muita coisa e não conhecendo a Deus e a vontade específica de Deus para o meu casamento. Quantas vezes na sua herança machista você tripudiou, você sufocou e você maltratou a sua família, porque eu sou homem e é assim, eu fui criado assim e vai ser assim. Errado. O Evangelho muda o meu coração. O Evangelho muda o meu comportamento. Muitas vezes você fere, você é insensível e você não percebe a dor por causa da sua criação. A minha criação, eu sou homem, então não. Você, antes de qualquer coisa, estou falando para um cristão aqui nesta noite, você é um filho de Deus. A sua gentileza, a sua generosidade, o seu sacrifício tem que prevalecer no seu relacionamento conjugal, porque senão ele se torna uma engrenagem seca, dura. Das vezes, queridos, nós manipulamos, chantageamos, e você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. Você tem que investir em você, mas também invista na sua esposa. Você não pode ter medo dela ganhar mais do que você, dela estudar, porque se ela ama a Deus, se ela teme a Deus, ela vai saber o papel dela na relação. Ela sabe o papel dela, se ela teme a Deus. Então, cabe a você investir na vida espiritual do seu cônjuge, da sua esposa. Investe na vida espiritual da sua esposa. Investe na vida espiritual do seu marido. Trate-a como Cristo trata a igreja. Cristo, quando foi xingado, ele xingou? Cristo, quando foi desrespeitado, ele desrespeitou? Quantas vezes eu logrei vitória no meu relacionamento conjugal quando eu me calei? Eu não me calei com uma arma de desprezo. Eu me calei em oração, eu me calei para apaziguar, eu me calei para melhorar o clima do meu casamento. Eu me calei. Eu me calei. A mulher sábia, eu me calei. Sabe por quê, querido? O Deus de graça e de misericórdia, Ele é soberano. Ele entra no seu coração e muda a disposição interna do seu coração. Deus trabalha no coração de não crentes para que o coração dele seja
trabalhado a seu favor. Deus fez isso com o centurião Júlio. Ele tratou Paulo como... Sabe quem era um oficial romano, querido? Eles eram touros. Eram homens fortes, duros. O Império Romano é tratado no livro de Daniel como império de ferro, porém de barro, né? Império, foi o maior e o mais poderoso império que já conquistou o mundo na sua época. Era um império duro, forte, conquistava, querido, com força. Esses homens foram, a escola deles era a escola de homens duros, fortes, brutos, com os conquistados. Quem tocou no coração daquele militar? Quem tocou no coração dele? Deus. Então, quem toca no coração do seu marido, da sua esposa, do seu filho, é Deus. Entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. Nunca tome a força no braço para resolver qualquer coisa. Entrega nas mãos de Deus e descansa, porque Deus há de manifestar, Deus há de mudar, Deus há de mudar a disposição do coração, da mente, do entendimento. Você tem que aprender a descansar, a confiar em Deus. Esse é o maior problema. Nós começamos a ficar raivosos, nós começamos a tratar o outro com indiferença, nós começamos a ficar estressados, nós começamos a ficar angustiados, nós começamos a ficar cheios de mazelas humanas que começam a crescer dentro de nós. E nós nem sempre temos um psicólogo, temos um pastor, temos alguém para nos ajudar, mas você tem na sua casa a palavra de Deus. É nela que você deve buscar. É nela que você deve buscar. Queridos, eu tenho percebido, pastor, que muitas das crises que nós passamos, dentro do nosso casamento, dentro da nossa vida, crise existencial, que a doutora pode até explicar para vocês depois, isso tudo é por falta de uma vida de intimidade com Deus, é por falta de buscar a Deus, é por falta de ler a Bíblia e orar, é por falta de disciplinas espirituais. Se você lesse mais a Bíblia, se você tirasse mais tempo, 5, 15, 20 minutos de oração, muitos dos problemas que você passa, você não estaria passando. Você não estaria passando. Muitas crises que se instalam no meu ser, muitas situações que eu passo dentro da igreja como pastor, enfrentando crentes que querem enfrentar, desrespeitar pastor, duros, mulheres duras, homens duros, filhos rebeldes. Está faltando, querido, a palavra de Deus reinando no meu coração, reinando na minha casa, reinando na vida dos meus filhos. Quantas vezes eu pensei em desistir do meu culto doméstico? Eu tenho 4 filhas. E para começar um culto doméstico, querido, é luta. Até pedir para que todas elas... Fica quieto, menina, fica quieto. Aí uma começa, outra para, outra começa. Eu falei, é quase 10 minutos. Quantas vezes, eu falo isso brincando, que minhas filhas, Deus tem me dado filhas abençoadas. Como elas se preocupam comigo. Eu tenho até que frear, porque quer mandar já em mim, né? O senhor já está velhinho, papai, já está com 60 anos, já está velhinho. Eu falei, eita, negão aqui é duro na queda, vai durar muito tempo. Então, querido, quantas vezes, queridos, até eu conseguir, querido, implantar a cultura de lermos a Bíblia e orar na minha casa, foi momentos duros. E às vezes ficamos alguns dias, minha filha, papai não vai fazer o culto não? E o culto doméstico não vai fazer não? E eu implantei, pastor. Eu não tinha mais solução, não tinha mais como fazer. Estava estudando, fazendo faculdade, trabalho, chegando em casa, não tinha horário. O único horário que nós encontrávamos era 10h30, 11 horas da noite. Todo dia culto, pai, todo dia. Já não fizemos culto na igreja, por que fazer culto aqui de novo? Não, vamos ler a Bíblia e orar. E nisso nós lemos o Novo Testamento todinho. E nisso nós lemos o Velho Testamento todinho. Dividimos os textos bíblicos. Aí fala, só o Senhor que fala, só o Senhor que prega. Eu falei, pode falar, minha filha, mulher, aqui somos 5 contra 1, só o Senhor que quer pregar, só o Senhor que quer falar.
Aí eu tive que rever meus valores, meus conceitos. Não pode falar, filha, pode falar. Aí sempre a esposa fala, a mãe, as filhas falam, e vamos falando, e depois nós oramos, queridos. E tem sido assim, aonde Deus tem me dado graça e força, aonde eu pude corrigir alguns problemas dentro da minha família, dentro da minha casa, onde eu pude rever alguma situação, onde eu pude mesmo, querido, quando o texto não tinha muita aplicação ali, cansado, querendo dormir, eu falei, não, vamos orar, vamos ler. E eu peguei um hábito, querido, com a minha esposa. A gente está sempre lendo um livro de casais, um capítulo, uma página, duas páginas, lemos, tomamos café. Sempre aos sábados de manhã nós temos procurado fazer isso. Não é fácil, meus irmãos. O apóstolo Paulo ficou quieto, o apóstolo Paulo só continuou. Ele só continuou, pastor, a viagem. E quando a coisa pegou mesmo, querido, ele deu aquela palavra no navio. Ele deu aquela palavra e a coisa pegou. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, se colocou de pé e falou assim, olha, eu vou dizer para vocês, vocês tenham confiança em Deus, porque um anjo do Senhor apareceu e falou comigo, o Deus que eu sirvo me falou o seguinte, que ninguém aqui vai morrer, nós vamos perder muitas coisas do navio, mas as nossas vidas serão poupadas, que vocês devem crer em Deus e confiar que Deus está com a gente. Vou falar uma coisa bem olhando para vocês, por sua causa, a palavra de Deus ainda está entrando na sua vida, dos seus filhos, na sua casa, por sua causa. Deus abençoou toda aquela tripulação por causa de Paulo. Deus está abençoando os seus filhos, a sua casa, o seu marido, por tua causa. E você deve confiar em Deus. Você deve esperar em Deus. Vai se perder as bagagens, vai se perder os bens materiais, mas o que é mais precioso é a vida espiritual, é a vida de vocês. Isso vocês não vão perder. Muitas vezes nós corremos tanto atrás de bens materiais, nós conquistamos tanto, nós estudamos tanto diploma, não é ruim você ter tantas essas coisas, conquista, você perde igreja, sacrifica a família para ter um melhor emprego, para ter o melhor curso, para ter tudo, custa sacrifício da família, não vale a pena. Luta tanto para ter, não tem tempo para os filhos, aí os filhos casam, e não tem aquela intimidade, aquela liberdade, você não conhece os seus filhos. É como alguns colegas que, depois da vida, trabalhou tanto na vida militar, quando se aposentou, foi para casa. Eu não sabia que a minha mulher era assim. Não sabia que meu filho, ele não conhecia a própria mulher, a própria casa, o próprio filho, porque viveu tanto tempo fora que não conhecia a sua família. Você tem que conhecer a família que Deus te deu. Você tem que conviver com a família que Deus te deu. Você tem que chorar com a família que Deus te deu. Essa é a família que Deus te deu. Melhora essa família, começando por você. Muda a sua família, começando por você. Você é o agente de mudança, de transformação para melhorar a sua casa. É você. Eu não estou falando que a minha vida é um mar de rosas, e não é. Que o culto da minha casa não falha, mas você tem que perseverar. Tem que prevalecer, querido. Os princípios, os valores de Deus, através de você, pai e mãe. Quem manda, quem está na autoridade do seu lar, é você, pai, é você, mãe. Não são os seus filhos. É você que manda. Quem governa aqui, Deus governa o seu lar através de vocês dois. Deus governa o lar de vocês através de vocês dois. É triste quando você vê filhos mandando, organizando a família, organizando a casa dos filhos, não os pais. É você. Queridos, o texto é muito longo e bonito. O apóstolo Paulo, ele vê a situação e começa a dizer. E começa a influenciar. Você tem que influenciar onde você está. Ele começou a influenciar, ele começou a tomar proeminência, ele começou a falar. E o capitão do navio, e Júlio começou a dar ouvidos ao capitão e ao comandante do navio, mas não a Paulo. Ele não ouvia muito a Paulo, mas quando a coisa ficou feia, deu como
Paulo tomou a posição. Quando Paulo se levantou e começou a ensinar, ele começou a perceber, a ver que a verdade estava com aquele preso, ali com aquele homem. As pessoas têm que ver Cristo em você. As pessoas têm que ter Cristo no seu lar. As pessoas vão começar a te respeitar, não apenas somente pelo que você é, mas pelo que você fala e pelo que você vive. E de repente, querida, a coisa chegou num grau tão grande que os soldados falaram, vamos matar todo mundo, porque no Império Romano era assim. Diante de qualquer tragédia no mar romano, os presos têm que ser sacrificados em primeiro lugar, para que eles não fugissem e voltassem a atacar Roma. E o Júlio, o centurião Júlio, falou assim, não queria que Paulo fosse morto. Está ali no texto. Ele não queria que Paulo fosse morto. E ele falou o seguinte, não, aqueles que sabem nadar, pulam no mar. Aqueles que não sabem, façam uma prancha e vão. E os outros que não sabem, vão nos destroços. Mas todos se salvaram, porque a promessa de Deus fez Paulo garantir que nenhum deles morreria. E Deus tem uma promessa para a sua família, que os seus filhos, a sua casa, seria do Senhor. Eu não sei quanto tempo os seus filhos estão afastados, o seu cônjuge, mas existe uma promessa de Deus, que a sua família não vai se perder. Eternamente vai se voltar para Deus. Espera, confia. E o apóstolo Paulo aqui, querido, diante dessa situação, ele fala, gente, vocês não podem 2 semanas sem comer, porque o balanço do navio, o mal-estar, o enjoo, o medo tirou a fome. E ele falou assim, vocês comam, tenham bom ânimo, sosseguem, descansa, Deus está presente, confia em Deus, nada de mal vai acontecer. Ele começa a ministrar, a pregar a palavra, ele começa a tomar posição. É isso que você precisa fazer, tomar uma posição de filho de Deus, de filha de Deus na sua casa, e começar a ministrar na sua família, na sua casa, lutar pelo seu lar, lutar pelos seus filhos, pedir a Deus, Senhor, muda essa situação, muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu casamento, transforma-me, Senhor. Às vezes, querido, você pode estar sendo um obstáculo. Você tem que ser, querido, a saída. Você tem que ser a pessoa, o instrumento que Deus quer tratar, transformar. Deus quer fazer a obra em você e através de você, para que o seu lar mude. E o apóstolo Paulo ali pegou o pão, deu graças ao Senhor, orou, deu graça, não teve vergonha, não se intimidou. Ele tinha oposição, ninguém estava acreditando nele, mas ele ali, testemunhando a sua fé, deu graças ao Senhor, querido, e ali expressou o seu louvor, a sua gratidão, e todo mundo comeu, recobraram as forças, e a vida voltou ao seu curso normal. E eles atracaram numa cidade numa cidade chamada Malta, Mileto, Malta. Sabe o que quer dizer Malta? Refúgio. Eles atracaram lá. Ficaram 3 meses ali, e ali é outra história para outras mensagens de casamento para vocês. Eu não vou parar aqui, queridos. É outra história, 28 é lindo o capítulo final. O apóstolo Paulo é ousado, cura as pessoas, e é uma bênção. E depois de 3 meses ele podia sair fora e ir embora. Ele falou, não. Aí chega o navio, ancora ali e leva todas aqueles 275 pessoas para a Itália, para Roma, e lá ele fica preso em domicílio. Que bênção, querido. E lá, querido, ele prega o evangelho, fala do amor de Deus, fala aos gentios, cumpre o propósito de Deus. Deus falou, você não vai morrer, é importante que você compareça perante César, e você vai pregar na casa de César. Autoridades se converteram a Cristo, soldados se converteram a Cristo, porque aquele homem foi determinado. Seja determinado, querido, não desista, mesmo que a tempestade, que os maremotos, que os ventos sejam contrários, seja firme, fique firme, porque Deus está com você na sua casa, na sua família. Deus abençoe o seu lar, amém?